Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui. Hoje eu quero falar um pouco sobre algumas promessas da parte de Deus que tem na Bíblia Sagrada, promessas para a nossa vida cotidiana e promessas também para a nossa família. Deixa eu te falar, na verdade a Bíblia Sagrada ela é repleta de promessas de Deus para a nossa vida. Como ela é o manual de instrução do proprietário e a única forma de Deus ter um contato bem real com a gente é usando a sua própria palavra. E eu tenho estudado a palavra de Deus aí já há mais de 20 anos da minha vida, tenho me dedicado. Eu sou da área de coach, eu sou coach, também sou teólogo, a minha formação é teológica. Eu também sou palestrante multivocacional. Então, assim, durante todo esse tempo da minha vida, eu tenho feito muita pesquisa na Bíblia a respeito de promessas de Deus e o que fazer para conseguir o cumprimento dessas promessas na nossa vida. E eu acho lindo, por quê? Porque a Bíblia Sagrada ela é um livro vivo. Então, quanto mais você se aprofunda nela, quanto mais você se alimenta dela, quanto mais você estuda ela, mais você aprende. Durante todo esse tempo que eu tenho estudado a Bíblia, eu encontrei 8.000 promessas de Deus na Bíblia. Mas, um tempo atrás, eu estava ouvindo um pregador, ele estava ministrando, e ele falou que ele encontrou 30.000 promessas de Deus na Bíblia Sagrada. E aqui nos surge uma pergunta, você poderia estar me perguntando assim, Merisvaldo, você acredita nisso? Você crê que a Bíblia Sagrada tem 30.000 promessas? Sim, eu creio. Por uma razão, a Bíblia Sagrada ela é um livro vivo. Ela é um livro vivo. Todo ser humano vai errar na tradução da Bíblia e também vai acertar. Não tenho dúvida do que eu estou te falando aqui. Pelo tempo que eu tenho estudado ela, todo ser humano vai fazer conjectura própria, todo ser humano vai fazer leitura própria da Bíblia. Ela não é de particular interpretação, mas ela tem uma tradução, uma leitura dela mesmo, né? Então, o certo é a Bíblia, interpreta a Bíblia. No curso de teologia, tem um módulo que a gente estuda lá chamado hermenêutica. Um dos passos mais fundamentais da hermenêutica é a Bíblia interpreta a Bíblia. E aí tem mais uma série de fórmulas, de método que a gente usa para interpretar a palavra de Deus. Mas tem texto, por exemplo, que você lê e você encontra ali uma promessa. Já tem outra pessoa que vai ler o mesmo texto, ele consegue encontrar ali 10 promessas. E tem outra pessoa que vai lá e lê o mesmo texto e ele consegue encontrar 50 promessas. Então, ou seja, quanto mais você vai lendo, você vai estudando, os insights, os mindset, eles vão aparecendo, entende? Você vai se aprofundando ali no conteúdo e daqui a pouco a Bíblia Sagrada ela é como uma fonte que você vai tirando água, vai tirando água, vai tirando água, vai tirando água e ela nunca seca, ou seja, ela é uma fonte inesgotável de informação, entende? Mas por quê? Porque a palavra de Deus, na verdade, ela é Cristo Jesus. Por isso o Salmo 119 está escrito lá, para sempre, Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Ou seja, a palavra de Deus, na verdade, ela é Cristo Jesus, que é o Verbo. Então a Bíblia Sagrada é o quê? A Bíblia Sagrada é a extensão de Cristo. É a extensão do Verbo. Por essa razão que nós chamamos ela também de palavra de Deus, porque dentro dessas escrituras tem a fala do dono da própria palavra, que é a fala de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, entende, a pergunta seria, o que foi que Deus me falou através dessa leitura? O que foi que Deus me falou através dessa palavra? Porque dentro daquele assunto que você leu, tinha a fala do seu fabricante, tinha a fala ali do nosso Deus, entende? Então, eu acredito sim, eu acredito e pode ter até mais do que isso, entende? Ela é uma fonte inesgotável de informação. Por essa razão, é o livro mais criticado do mundo, é o livro mais comentado do mundo. A gente encontra aí os pastores que, na verdade, não deveria estar brigando por essas informações, deveria se ajuntar informação com informação para o propósito de ajudar pessoas, porque para mim os pastores eles são bem preparados, são os homens que estudam muito, que se dedicam muito, né? Que está sempre voltado para o estudo da Bíblia, mas você vê debate de pastor aí, concernente a texto, a assuntos, né? Dízimo, por exemplo, é um texto muito
um assunto da Bíblia muito comentado, uns concordam, outros não concordam, uns falam que é bíblico, outros não. A expiação do sangue também, ou seja, tem tanto assunto que é muito comentado entre os homens de Deus. Por quê? Porque é um livro vivo, ela é a instrução, o manual de instrução do proprietário, e Deus, na verdade, Deus ele é insondável. Como Deus ele é insondável? Porque ele é tricotomista, Pai, Filho e Espírito Santo, ele também é onipresente, onisciente e onipotente. Se você for estudar a potência de Deus, o poder de Deus, você vai ficar tonto. Por quê? Ele tem capacidade de fabricar o mar. Ah, meu querido, alguém que tem uma condição de construir uma lagoa daquele tamanho e ainda salgar, e a pergunta que a gente faria, quantos quilos de sal ele usou para salgar o mar? Ou seja, ele tem um poder que não se explica. Essa é a verdade, por isso ele é onipotente. Ele fala e as coisas acontecem mediante a sua própria palavra. E eu gostaria, através desse vídeo aqui, de poder pensar em 7 promessas de Deus para a nossa família que está lá inserido no Salmo 128. Tá bom? Bom, pessoal, vamos aqui então ao conteúdo, como eu falei para vocês. Agora eu estou aqui gravando a tela do meu celular para passar esse conteúdo aqui para vocês, tá bom? Salmo 128, nós encontramos aqui 7 promessas da parte de Deus para a nossa família, e é sobre essas promessas que eu gostaria de meditar aqui juntamente com vocês, tá bom? Só que para Deus cumprir essas promessas, existem 2 condições aqui. Eu gostaria de falar sobre essas condições para nós. Mas para quem não sabe, o que é salmo? Salmo é a mesma coisa que cântico ou melodia. Esses cânticos e melodias eram usados na época como inário lá em Israel. Existem algumas igrejas que têm o seu inário. Por exemplo, a Assembleia de Deus tem o seu inário, né? A harpa cristã da Assembleia de Deus, a Igreja Maranata. Algumas igrejas têm o seu inário próprio. Entende? Lá em Israel também eles tinham o inário dele próprio, que era o livro dos Salmos, uma compilação aí de 150 salmos inserido, que deu um livro só. Escrita, na verdade, por alguns homens de Deus. Por exemplo, Davi foi um escritor de salmo, Moisés também foi, Salomão, Jedutum, os filhos de Corá, Asaf também escreveu salmo, teve outro homem lá chamado Emã, Etan, todos esses homens foram escritores de salmo. Deus dava lá as letras para eles, né? Eles escreviam e depois transformavam isso em forma de canto ou melodia, e aí adoravam o Senhor nos seus cultos lá no templo, tá bom? E aqui no Salmo 128, nós encontramos aqui a primeira promessa da parte de Deus. A promessa está no versículo de número 2, mas antes disso, nós vamos falar um pouco aqui sobre a condição para se receber esta promessa. Todas as promessas de Deus, se você observar, tem uma condição por trás dela. Você não recebe essa promessa se você não praticar a condição. A primeira condição aqui é você crer naquilo que Deus está falando, porque é a palavra dele, e Deus não é filho do homem para que minta, e também não é filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel naquilo que ele fala, naquilo que ele promete. Então, quando você acredita no que ele fala, ele vai velar para com aquilo que ele fala para fazer cumprir na sua vida. Então, fé na palavra é você crer que Deus vai fazer na sua vida tudo o que ele prometeu que faria por intermédio da palavra. Isso é fé na palavra de Deus, que é a fala de Deus inserida aqui no texto. Bom, então essa é a primeira condição. A segunda condição, veja só, no versículo 1 está escrito assim: bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Veja aqui, olha o que está escrito o texto. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor. Então o homem e a mulher que teme a Deus, eles são bem-aventurados. Esse temer a Deus aqui não é ter medo de Deus, até porque Deus não faz mal a ninguém. Ele não é aquele pai ditador que pega o porrete lá e bate nos filhos, não é desse jeito. Esse temer a Deus aqui é a mesma coisa que obedecer por amor. Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 e diante, está escrito lá: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outro Deus além de mim.
Logo, Deus estava dizendo, veja, quando vocês estavam no Egito, aprisionados, e ninguém ajudou vocês, quem se importou pelo bem-estar de vocês foi eu. Então, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, ou seja, eu me importei com vocês. Por essa razão, nasceu uma ordem, não terás outro Deus além de mim. Essa foi a ordem. Então, Deus, ele é o único Deus verdadeiro. Ele é o Pai da nação. Ele é o nosso fabricante. Ele é o Criador do céu e Criador da terra. Essa ordem existe. Então, quando ele está dizendo aqui, bem-aventurado é todo aquele que teme ao Senhor, ele está dizendo aqui, bem-aventurado é aquele que obedece a Deus por amor, porque Deus nos ama. E ele quer que também a gente prova este amor por ele. Porque é muito fácil você falar, Deus, eu te amo. Eu gosto do Senhor, quero ficar do teu lado, porque tu é meu Pai. Mas não basta falar, você tem que provar o que fala. Porque palavra sem atitude, sem decisão, ela não tem valor nenhum, meu querido. É a mesma coisa quando você está com sede, você não bebe água. Quando você está cansado, você não deita e dorme. Quando você está com fome, você não come. Ou seja, a vida do ser humano, ela é composta por decisões, por atitude. Você toma atitude e as coisas acontecem em seguida na sua vida. Então, obedecer a Deus aqui, praticar os seus ensinamentos, isso é tornar um ser humano bem-aventurado. Essa aqui é a segunda condição. A terceira condição ainda está aqui no versículo de número 1, andar nos seus caminhos. Qual que é o caminho de Deus? Se você observar o Salmo 18, versículo 30, parte A do Salmo, está escrito lá, o caminho de Deus é perfeito. Então, o caminho de Deus, ele é um caminho certo. Ele é um caminho perfeito, porque Deus é Deus da perfeição, ele é o Deus da santidade, ele é o Deus da justiça. Tudo que é de Deus é certo. Então você faz um balanço, o que é certo, o que é errado. O que é errado não é de Deus, e o que é certo é de Deus. O que é imperfeito não é de Deus, o que é perfeito é de Deus. O que é injusto não é de Deus, o que é justo é de Deus, porque o caminho de Deus, ele é um caminho 100% perfeito. Lá no livro de João 14, versículo 6, Jesus Cristo identifica esse caminho. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Agora observa que caminho é um elemento que nos leva a um determinado lugar. Para onde que Deus está nos levando? De volta para casa, meu filho. Todo ser humano tem dois pontos interessantes na vida. O ponto de chegada e o ponto de partida. A gente nasce num canto, morre no outro. E a pergunta seria, quando a gente chega no ponto de partida aqui, no ponto que a gente tem que sair daqui, para onde que a gente vai? O certo seria voltar para casa. Mas como voltar para casa se você não tem endereço? Como que você vai voltar para casa se não tem nenhuma condição? Então Deus, ele pegou o caminho dele e colocou na terra. Quem é o caminho de Deus? Jesus Cristo. Ele é o único caminho que faz a gente voltar para casa. Porque se você não sabe, quando eu uso aqui o verbo voltar para casa, eu estou falando o que com isso? Deixa eu te explicar. Todo ser humano é tricotomista. Evidente que existem algumas crenças por aí que não acreditam no que eu acabei de falar aqui. Tem gente que não acredita. Mas fazendo uma análise, não é uma questão de crença. É uma questão de você entender mesmo. Nós fomos feitos assim. Então, se você pegar de baixo para cima, o ser humano é corpo, alma e espírito. Pegou de baixo para cima, nós somos isso aí. Corpo, alma e espírito. De cima para baixo, nós somos um espírito que temos uma alma e que moramos num corpo pelo espaço de tempo. Ou seja, daqui a pouco a gente sai desse corpo. Agora, observa que a gente tem dois lados celestes e a gente tem um lado terráqueo. Qual é o lado terráqueo? O lado matéria, o lado corpo. Esse lado matéria é um lado terráqueo. Nós temos dois lados celestes. O lado espírito é o lado divino do ser humano. Então, o lado espírito é o lado divino do ser humano. O lado alma, que é o centro das informações, ou o centro das emoções, como nós estudamos a alma e chamamos ela aí de centro das informações, ou centro das emoções, é lá que Deus coloca as informações dele. A sabedoria está lá, os dons estão lá, a capacidade de Deus, as informações de Deus, está tudo lá. Entende? Então, é ali na nossa alma que a gente recebe as informações da parte de Deus. Então, o espírito não fica velho e nem se deteriora com o tempo. A alma também não fica velha e nem se deteriora com o tempo. Já o corpo fica. Você vê que um homem aí, uma mulher com 70, 80 anos, tadinho, já está morrendo, está fraquinho.
o corpo ele está em estado de decomposição até a gente chega no último dia da nossa vida aqui na Terra, que é tão curto. É só 70, 80, 90 anos, entende? A gente já tem que estar dando adeus o nosso planeta aqui. Então, pensando nisso, o nosso fabricante pensou o seguinte: como que eles vão voltar para casa se eles são um espírito que veio daqui, entrou num corpo e mora lá pelo espaço de tempo? Como que eles vão voltar se eles não sabem o caminho? Porque o espírito se tornou cego, por quê? Porque ele mora dentro de um templo sujo. Ele mora dentro de um corpo contaminado. Infelizmente, essa é a realidade. O nosso corpo foi contaminado pelo pecado, então o espírito não tem como ter lembrança do sistema onde ele morava, não tem como ele ter lembranças de Deus. Ele mora dentro de um corpo completamente sujo, escuro, pelo pecado, e a gente sabe, ninguém consegue enxergar no escuro. Então o espírito não sabe voltar para casa, Deus teria que colocar na terra um caminho. E ele colocou o seu filho. Só que Deus pensou, mesmo Cristo estando na terra, os seres humanos vão errar. Tanto é que mataram Jesus. Só para você ter uma ideia. Os seres humanos, eles erraram tanto que mataram o Rei da Glória. Porque eles achavam que o Rei da Glória era um charlatão, que ensinava que não era verdade e tal, terminaram matando Jesus. Então, o que foi que Deus fez? Nesse próprio caminho, ele colocou a verdade. E essa verdade veio com um propósito. Qual o propósito da verdade? Libertar o ser humano. Só para isso. Jesus falou: conhecereis essa verdade, e essa verdade vai libertar você. Logo no meio do caminho que está te levando de volta para casa, tem a verdade. É como a água, entende? Quando você está sujo, o que você faz? Você não toma banho? Então Deus ele deixou a água para quê? Para você tomar banho. Porque a água limpa a sujeira, mas limpa a sujeira do corpo, da matéria, e a sujeira da alma. E a sujeira do espírito, limpa com o quê? Aí ele colocou a verdade. Então a verdade liberta a alma, a verdade liberta o espírito. E quando o espírito é libertado, como a alma é libertada, o que é que vai acontecer com o seu corpo? O resultado vai aparecer no corpo. O corpo vai começar a receber a mudança. E você nitidamente vai ver a mudança no caráter, na personalidade, na forma que a pessoa fala, no comportamento e tal e tal. Você vai ver essa mudança nitidamente acontecendo no corpo das pessoas. E o segundo elemento que Deus colocou no meio do caminho foi a vida. Porque todo ser humano que pecou, ele está sujeito à morte. Porque a morte vem com um salário. O salário do pecado é a morte. Então todo ser humano vai morrer. Por essa razão ele colocou a vida. Então para morar com Deus você tem que ter vida. Se você não tiver vida, você não tem como morar com Deus. E Deus, a vida dele não é limitada. A vida dele é eterna. Então Deus ele é eterno. Então nós, estando em Cristo, você já tem direito de ter a vida eterna. É só não sair de perto de Cristo. É só não sair desse caminho que você vai herdar a vida eterna. E Deus não fez isso para os que merecem. Ele fez isso por amor. Porque Ele gosta da gente. Entende? Nós somos feitos em imagem e semelhança dEle. Ele nos ama. E por essa razão Ele nos deu vida e vida com abundância no seu Filho, chamado o Senhor Jesus Cristo. Então, você acabou de conhecer aqui as 3 condições para que Deus venha cumprir na sua vida todas as promessas que Ele te fez. Então vamos à primeira promessa. Aqui, no versículo de número 2, está escrito assim: pois comerá do trabalho das tuas mãos. Essa aqui é a primeira promessa. Ele está te prometendo um trabalho. Ele está te prometendo aqui um emprego. Por que ele está te prometendo um emprego? Meu querido, todo ser humano tem que fazer alguma coisa na vida. Entende? Todo ser humano tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa na vida. Então ele está preocupado da onde é que você vai trazer o sustento para sua casa, para sua família. Então ele está dizendo: eu vou te dar um trabalho, eu vou te dar uma renda, eu vou prosperar a sua vida. Agora, por que ele vai prosperar a nossa vida? Porque nós temos uma família, nós temos conta para pagar, nós temos uma vida para manter aqui na Terra. E essa vida sem recurso, ela não funciona bem. Essa é a realidade. Então a primeira promessa aqui, ele está nos prometendo nos dar um trabalho. A segunda promessa, ele está dizendo: feliz será. Ou seja, você vai ser feliz. Então, se você fizesse uma pergunta: peraí, como que é esse trabalho? É bom ou ruim? E eu já te respondo: esse trabalho é bom. Por quê? Está te proporcionando felicidade. Então, tudo que você faz que gera felicidade, isso é uma provisão de Deus. É Deus que trabalhou na sua vida. Mas se você tem alguma coisa na vida e isso não está te gerando felicidade, isso está te gerando tristeza, está te gerando rancor, está te gerando choro, isso está te gerando dor de cabeça, meu querido, minha querida, se afasta disso o mais rápido possível. Isso não é
de Deus. Tudo que é de Deus vai te gerar felicidade. Então veja o que ele está dizendo aqui, nesse versículo 2. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será. Você vai ser feliz nesse trabalho. Você vai ser feliz nesse trabalho. Terceira promessa, e te irá bem. Ou seja, você vai ficar bem no seu trabalho, vai ficar bem na sua casa, vai ficar bem com sua família. Por quê? Porque tudo que é de Deus é bom. Deus não dá nada que é mal para as pessoas, ele só dá aquilo que é bom. Porque Deus, ele é o lado do bem. O lado do mal é Satanás, Lucifer. Lucifer é o lado do mal. Deus é do lado do bem. Então ele está dizendo, você vai ter um trabalho, você vai ser feliz e as suas coisas vão funcionar bem. É isso que ele está prometendo aqui. As suas coisas vão funcionar bem. Então, se estiver funcionando errado aí, nas suas orações, lembra isso a Deus. Fala, Pai, eu quero que essa palavra se cumpra na minha vida. Porque as 3 condições de cima, eu estou vivendo. Eu creio na sua palavra. Eu tenho temido o Senhor. Eu te escolhi, eu quero andar contigo, eu quero viver uma vida com o Senhor. Eu já decidi isso. Eu fiz uma escolha na minha vida e a minha escolha foi estar contigo. E a terceira promessa eu também já vivo, já ando no caminho, eu tenho uma aliança com Cristo, uma aliança viva. Então, Pai, eu quero ter o meu emprego, eu quero ser feliz no meu emprego e eu quero que as coisas funcionem bem para mim em tudo, porque essa é a sua promessa para a minha vida. Amém, queridos? Na sua oração, lembra isso a Deus e Ele vai fazer cumprir a palavra, tá bom? Quarta promessa está aqui no versículo de número 3. A tua mulher será como uma videira no interior da tua casa. Olha o que ele está prometendo aqui. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa. Logo ele está dizendo, você vai ter uma família produtiva. Videira frutífera é a mesma coisa que videira fértil. É a mesma coisa que videira produtiva. Você vai ter uma vida fértil. Um ser humano que tem uma vida fértil é um ser humano que tem uma vida abençoada. Então o segredo é você ter uma vida abençoada por Deus, entende? Esse é o segredo. Você tem uma vida completamente abençoada por Deus. Todo ser humano que tem uma vida frutífera, uma vida fértil, essa pessoa tem uma vida abençoada por Deus. Então esta é a quarta promessa. Quando a Bíblia está falando de mulher aqui, também está falando de homem, entende? O homem, essa promessa aqui é para ambos na família, entendeu? Tanto para o marido quanto para a esposa no interior da casa. Por exemplo, no cuidar do filho, no trazer o sustento, na ornamentação, nos investimentos do lar, que essas duas pessoas têm uma vida completamente frutífera. E Deus, ele resolveu abençoar para que a nossa vida se tornasse uma vida fértil. Essa aqui é a quarta promessa. A quinta promessa, veja só, ainda no versículo 3, os teus filhos serão como planta de oliveira à roda da tua mesa. Pensa comigo, se você acorda de manhã, sei lá, 6 horas da manhã, e você vai tomar café com a sua família. Então, supomos que a sua mesa tem lá todo o alimento que você precisa. Tem um pãozinho francês, tem a manteiga, tem o queijo para quem gosta, o requeijão. Tem lá o cafezinho, tem o leite, tem o suco e tal. A sua mesa está lá todos os alimentos que você precisa para tomar o café aí da manhã com sua família. Só que essa mesa tem algo mais, ela tem flores lá. Por quê? Porque essa mesa está ornamentada. Essa mesa tem uma toalha muito linda, limpinha. E essa mesa tem lá rebento de rosas, rebento de oliveiras, né? Rebento de oliveiras ali. Ou seja, essa mesa está ornamentada. E é um prazer você, por exemplo, sentar numa mesa que tem alimento e ainda está bem ornamentada. Logo está claro que esta mesa é uma mesa que exala prazer. O que é que Deus está prometendo aqui? Os teus filhos serão como planta de oliveira à roda da tua mesa. Então, da mesma forma que a mesa exala prazer, um prazer estar sentado nessa mesa, os seus filhos, aqui está uma promessa de Deus, eles também vão te exalar prazer. No sentido de maturidade, no sentido de crescimento, no sentido de respeito, no sentido de amor, no sentido de carinho, no sentido de desenvolvimento, no sentido de aprendizagem, no sentido de crescimento. Então, você como pai, como mãe, vai poder olhar para sua filha e para o seu filho, vai botar a mão no coração e dizer, Deus, muito obrigado. Eu te agradeço por ter um filho desse jeito. Eu te agradeço por ter uma filha desse jeito, porque esse menino me exala prazer.
É um prazer ser mãe ou ser pai desse garoto. Ele é sábio, ele é inteligente, é desenvolvido, é educado, é prudente. Ou seja, essa criança, esse menino tem uma vida completamente abençoada. É isso que Deus está prometendo aqui. Que você tenha filhos que venham exalar prazer para você. Infelizmente, nos dias atuais, a gente conhece muitos filhos aí que essa não é a verdade dos pais. Eu, por exemplo, aqui na minha cidade tem um presídio aqui de menor e eu sempre estou fazendo palestra lá, estou fazendo estudo lá para aqueles adolescentes. Meu querido, minha querida, lá no presídio tem adolescentes, meninas e meninos de 13 anos, 14 anos, 15 anos. Essas são a idade deles, adolescente. Quando você vai dar uma olhada na ficha criminal, estupro, roubo, assalto à mão armada, crime, uma série de erros que eles já cometeram na vida e estão lá pagando aqueles erros lá no presídio. Então a ficha policial deles são horríveis. Então, ou seja, para um pai de um adolescente com 14 anos que tem uma ficha criminal desse jeito, para o pai ele é uma vergonha, para o pai ele não exala prazer. Porque nenhum pai vai ficar feliz de ver uma filha com 14 anos presa. Um filho com 14 anos preso, isso é uma tristeza para o pai. Nenhum pai, nenhuma mãe que ama a sua família encara isso muito bem. Isso é uma tristeza. Então, por exemplo, um pai, uma certa feita eu estava lá ministrando para eles e o pai me procurou desesperado, dizendo: pastor, me ajuda. Meu filho está ali. Ele só tem 14 anos. Eu não sei o que fazer com meu filho. Por quê? Quando ele sair daqui, possivelmente eu perco meu filho lá fora. Ele já está jurado de morte, com 14 anos de idade. Então, o pai não sabia o que fazer. Está triste porque o filho está lá preso. Está sofrendo, porque quem está preso não está bom, querido. Cadeia não foi feita para gente. Não está bom mesmo, tá? A cadeia, eu tenho andado em cadeia, nunca fui preso, graças a Deus que eu nunca errei para ser preso. Mas eu já fui visitar pessoas, sempre estou ministrando lá em cadeias. Eu sei como que é horrível. Aquilo não é de Deus, não. Entende? É horrível. É um sofrimento terrível. O pai já está sofrendo porque está vendo o filho preso. E o seu maior sofrimento é saber que o filho pode sair e morrer lá fora, porque já está também jurado de morte. E a pergunta é: o que fazer? Então, um filho desse está exalando prazer? Não. Isso está criando suspense no coração do pai, tristeza no coração do pai. Mas aqui está. A quinta promessa da parte de Deus é que se a gente praticar aqueles 3 princípios ali, meu querido, Deus vai te dar um filho, uma filha que exala prazer. Ele vai transformar a vida desse filho seu. E você vai ficar muito feliz em saber que você tem um filho abençoado por Deus. A 6ª promessa está aqui no versículo de número 4. Veja só o que está escrito. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Veja como que Deus está dizendo. Está dizendo, não é de outra forma não, meu querido. É desse jeito. Do jeito que eu estou falando na palavra. Do jeito que eu estou prometendo na palavra. Vai ser abençoado o homem que teme o Senhor. Então, quem pratica esses 3 princípios vai cumprir a sua vida do jeito que esses textos estão falando aí. Entende? Então, o que nós temos que fazer para conquistar isso aí? É viver os 3 princípios lá e buscar a Deus. Dizer, pai, eu quero. Eu tomo posse aqui pela fé. Eu acredito no que o Senhor tem falado. Eu quero para a minha vida isso aí. Entende? E aí, você vai receber da parte de Deus o cumprimento da palavra, porque Ele é fiel para prometer e cumprir aquilo que Ele tem prometido através da sua palavra. Está claro aqui. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Amém, queridos? Bom, a 7ª promessa está no versículo 5 e 6. De Sião o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida e verás os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. O que Deus está dizendo aqui? Bom, verás os filhos dos teus filhos. Isso quer dizer que você vai ter filho e você vai ter neto. Você vai ver os filhos dos teus filhos, logo você vai ser pai, você vai ser vovô. Você vai ficar velho, com saúde, alegre, fartos de dia, e você vai poder brincar aí com seus netos. Você vai cumprir a sua missão aqui, porque você vai ver seus filhos abençoados, você vai ver os seus netos abençoados. Isso é tudo que a gente precisa numa família. Essa é a verdade. Ser abençoado e ver os nossos filhos e os nossos netos sendo aí completamente abençoados. Eu vim de uma família desse jeito, sei muito bem do que eu estou te falando aqui.
Graças a Deus eu vim de uma família cristã, né? E meu pai conseguiu ver os filhos dele, os netos deles aí servindo a Deus, adorando o Senhor. E ele ficou muito feliz. Meu pai já partiu, bem idoso, acima de 90 anos. Já descansa no Senhor, morreu de velhice mesmo. Minha mãe também já foi, também morreu de velhice mesmo, mas ela conseguiu ver a gente servindo a Deus, estudando, ministrando, pregando o Evangelho, ensinando para as pessoas, investindo na vida das pessoas. Eles tiveram o prazer de ver isso. Então, eles cumpriu, ou seja, Deus cumpriu na vida deles essa promessa aqui. A promessa do Salmo 128, isso aqui cumpriu na vida da minha família. Então, isso aqui é real, também vai cumprir na sua. Se isso aqui não estiver cumprindo 100%. Queridos, pratica os 3 princípios lá do versículo de número 1, que você vai ver que todos esses versículos aqui, essas promessas, elas vão se cumprir na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a sua família, tá bom? Eu quero ministrar uma bênção de Deus para a tua vida e para a tua família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que tudo isso venha se cumprir na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Fico por aqui e até o próximo conteúdo. Se você gostou desse conteúdo, dê um like aí nesse vídeo para me ajudar, tá bom? No crescimento desse vídeo. Compartilha com seus amigos se você quer abençoar a vida de outra pessoa que você gosta. Compartilha esse conteúdo para os seus amigos. Eu tenho certeza que eles vão ser também ricamente abençoados por Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.